Boa noite. Tá bom? Então, tá bom. Boa noite aos presentes fisicamente e aos presentes digitalmente também. Porque além da nossa reunião física aqui hoje, nós estamos também no Instagram transmitindo para aqueles que eventualmente não tiveram a condição de vir até aqui hoje. Então, muito prazer, muito boa noite a todos. E vamos lá. Bom, às segundas-feiras nós temos um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E o nosso tema de hoje tem por título Posses Definitivas. E ele se refere a um capítulo específico, a um versículo específico do Evangelho de João, né? Que é o capítulo 10, versículo 10 também. E o Evangelho diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o texto curto e simples que está e que o Emmanuel resolveu transcrever no livro aqui, tá? O Evangelho de João é um evangelho extremamente diferenciado dos outros, porque ele não apenas relata aquilo que eventualmente acompanhou, mas ele faz comentários também. Mas ele faz comentários, enfim, muito cristãos, comentários muito cristãos, né? Procurando interpretar um pouquinho toda aquela vivência que ele teve. Esse versículo, esse capítulo 10, versículo 10, ele trata do pastoreio. É onde aparece a frase, né, de que Jesus diz, né, que eu sou o bom pastor. Tá? A gente eventualmente já viu isso aí nos carros. Eu sou o seu pastor e nada, ou seja, que Jesus é meu pastor, nada me faltará, etc. Então, isso faz parte do Evangelho de João, né, que é uma frase atribuída a Jesus, né, nesse capítulo 10. Jesus aqui ele fala sobre o pastoreio, ou seja, a necessidade de que as pessoas têm de agir corretamente, de indicar os caminhos, né? De se fazerem conhecidas, de se fazerem amadas, né? No caso, ele está se referindo às ovelhas que seguem o pastor, né? As ovelhas, evidentemente, que somos, de uma maneira geral, que todos nós, né? E o pastor que continua a ser Jesus através de seus ensinamentos que chegaram até nós, né? Mas, no texto aqui de Emmanuel, né? Ele diz o seguinte, de que a nossa paz nós não vamos conseguir apenas com bens materiais, mas principalmente com a evolução dos nossos espíritos, né? Com a evolução dos nossos espíritos. E que isso nos traz uma série de adversidades, né? De vicissitudes que a gente precisa encarar e precisa contornar da melhor forma possível. Tá? Então aqui no texto, né, o Emmanuel diz o seguinte, que a primavera é maravilhosa, todos nós concordamos, né? Mas que depois vem o inverno, ou seja, de que nós não vamos viver numa eterna primavera com sol bonito e flores vicejando e tal, né? Daqui um pouquinho, né, nós vamos ter o inverno aí pela frente, frio, né? Como estamos vivenciando esses dias, né? Um inverno frio, né? Mas a gente precisa entender que essa é uma própria evolução natural, ou seja, nós estamos aqui para enfrentar todas essas adversidades, todos esses problemas, né, para que a gente possa seguir em frente, né?
Mais à frente, o Emmanuel ainda diz o seguinte, que a mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. Jovem, um adolescente jovem, né? Acha que está tudo bonito, tudo ótimo, amanhã... Mas, no entanto, a velhice vai chegar. A vida vai passar, ou seja, o tempo vai passar, não a vida, mas o tempo que vai passar, né? E a velhice chegará. Né? Então, o texto está sempre contrapondo algo que realmente a gente almeja, né? Com aquilo de que vai acontecer também. Né? Então, você tem a mocidade, você tem a velhice, né? Você tem um corpo saudável, fisicamente saudável, de repente você tem uma doença e você eventualmente que desencarna, né? Enfim, então é sempre assim, e em cada fase nós precisamos aceitar, encarar, contornar da melhor forma possível cada um dessas fases, desses problemas que surgem, né? E isso aí compete a cada um de nós. E como é que a gente faz isso? Procurando sempre aprimorar os nossos conhecimentos, com muita leitura, com muito estudo, com muita prática do bem, do amor, né? Isso aí é fundamental para todos nós, em qualquer situação, né? Em qualquer situação. Nós ontem estivemos ouvindo uma palestra, né? E durante a palestra, alguém lá que levantou o assunto do amor. Então, o palestrante, que aliás estará aqui na segunda-feira que vem, né? Aqui nesse horário, ele disse o seguinte: olha, o amor a gente nem fala porque isso é fundamental, isso é o básico. Não podemos fazer nada se não tivermos o amor, se não formos amorosos, se não tivermos comportamentos baseados no amor. Então, o amor que nem se discute, é algo que você deve praticar normalmente, né? Então, é algo bastante interessante para a gente pensar um pouquinho, né? Porque é a base de toda a nossa evolução espiritual, né? Todos nós, enfim, acredito que todos nós, né? De que lemos alguma coisa, de que estudamos alguma coisa, né? A gente tem o conceito que nós estamos numa fase transitória, cada um de nós, né? Nessas nossas vidas, né? Mas que a verdadeira vida é a vida espiritual, ou seja, o espírito é eterno. A gente hoje está aqui, enfim, travestidos eventualmente de uma forma ou de outra forma, né? Mas isso não quer dizer que o espírito seja exatamente isso, né? Então, o que nós temos de que dar uma atenção muito especial à nossa evolução espiritual. Todos nós temos que ter em mente que o que vai nos beneficiar nesta encarnação, nas próximas, talvez nas centenas de encarnações que vão ser pela frente ainda, milhares de encarnações ainda, que a gente não sabe, né? Mas em cada uma delas, se a gente praticar esses ensinamentos básicos, nós vamos sempre evoluindo. Nós vamos sempre subir um degrauzinho, por menor que ele seja, nós vamos estar subindo. Nós vamos estar botando alguma coisa interessante no nosso cofrinho espiritual, uma moedinha sempre, né? De repente o porquinho lá está cheio, né? Mas isto é de uma importância extraordinária, né? De que a gente tenha esse comportamento, ok?
muitas pessoas, ou algumas pessoas, ou alguns de nós, né, pode questionar, mas as pessoas que sempre foram boas, praticaram a bondade, praticaram o amor, por que elas sofrem? Não deveriam sofrer, porque elas deveriam estar num patamar acima, né, isentas de sofrimento, né? O livro dos Espíritos, né, no capítulo 2 da encarnação dos Espíritos, né, na pergunta 133, ele diz exatamente, a pergunta é exatamente esta: mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Para que eu vou praticar o bem se eu vou ter sofrimentos, etc., né? Então eu vou levar uma vida que desregrada de qualquer jeito, que tanto faz, né? O pensamento é evidentemente errôneo, né? Errado, né? A resposta espiritual dos espíritos que Kardec consolidou, né? Ele disse o seguinte, que essas pessoas atingem mais rapidamente os seus objetivos, né? Ele diz aqui, chegam mais depressa ao fim, ou seja, o objetivo, que é a evolução, eles chegam mais rapidamente. Então não é à toa que, mesmo praticando o bem e sendo amoroso, enfim, tendo uma vida decente, né, os percalços a gente tem que enfrentar, porque nós vamos estar antecipando, nós vamos estar botando a moedinha, né, que eu falei agora há pouco, no nosso porquinho espiritual, né, de por menor que seja, tá? Depois ainda né, nessa resposta, né, os espíritos dizem o seguinte: ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Ou seja, por mais que a gente queira pensar ou enfim, achar que estamos agindo corretamente, né, muitas vezes a gente tem problemas de formação espiritual, né? Porque todos nós sabemos, né, que nós somos um espírito, nós somos um corpo e somos um perispírito, né, que é quem faz a ligação entre o corpo material e o espírito, né? Então é chamado de perispírito, né? E é aí que as coisas acontecem. Então, se a gente não tiver uma boa formação, né, espiritual, pode ser que nós sejamos, nós tenhamos o comportamento da Madre Teresa de Calcutá. Mas, se nosso espírito, se o nosso perispírito, o nosso espírito através do perispírito, não estiver absolutamente de uma forma correta, a gente pode ter as consequências disso. Então, a nossa evolução espiritual, ela é extremamente importante. Ela é fundamental para que a gente possa suplantar os nossos problemas de hoje, do dia a dia, e nos prepararmos para as vidas futuras, as encarnações futuras. As vidas é uma só, mas as encarnações futuras, né? Então, essa é a mensagem básica de que tudo isso aqui traz, né? Ou seja, de todas essas, enfim, essas informações trazem, né? Para que a gente possa pensar um pouquinho e tentar fazer o melhor possível, né? Ainda sobre o livro dos Espíritos, né? Numa pergunta anterior, na número 132, né? A pergunta é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E por que os espíritos encarnam? Por que os espíritos encarnam? Vamos lá. Para evoluir. O que mais? Então tá bom. A resposta aqui de que Kardec, enfim, consolidou é a seguinte: Deus lhes, aos espíritos, né, lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição.
tudo isso que nós estamos falando está lá na pergunta a resposta à pergunta número 132, lá do Livro dos Espíritos, né? Para uns é expiação, para outros é missão. E aí que a coisa começa a ficar um pouquinho diferente, né? Entre a expiação e a missão, né? A expiação é um enfrentamento de todas essas adversidades, de todos esses problemas. Essa é a expiação que cada um de nós passa, tá? E a missão, né, é colocar o espírito, fazer com que o espírito evolua de tal forma, né, que ele possa suportar a obra que lhe toca na obra da criação, a parte que ele toca na obra da criação, que todos nós temos uma responsabilidade. Então esta que pode ser simplificadamente dito assim, essa é a missão, ou seja, nos prepararmos para cumprirmos tudo aquilo de que Jesus nos transmitiu. Essa é a missão de cada um de nós, e que a gente precisa ter exatamente esta consciência para que a gente possa, enfim, seguir em frente, né? Na próxima e nas próximas encarnações a gente pode e deve estar bem melhor do que nessa, né? O nosso objetivo imediato enfim, subirmos um degrau que seja, né, em direção aos nossos bons espíritos superiores, né? Vamos ver quantos de nós conseguimos não voltar mais no estágio em que estamos hoje, né? Isso é importante para cada um de nós, para cada um de nós que estamos aqui nessa vida, né? Muito, muito atribulada, né? Enfim, eu só gostaria de, ao encerrar, né, porque nós já estamos aqui no horário, né, pedir que cada um de nós eleve o pensamento para todos aqueles nossos irmãos, principalmente do sul, do Rio Grande do Sul, né, que estão sofrendo lá uma tragédia incrível, né, e que eles possam ser ajudados, consolados da melhor forma possível, porque realmente de tudo isso de que a gente tem tido notícias através dos órgãos de informação, né, é muito triste, né, muito triste. Ontem ainda estava vendo alguma coisa e a moça que estava lá limpando o barro aqui da casa e falou que nós estamos 26 dias debaixo d'água. Quer dizer, é algo absolutamente impensável, né? Você tem uma enchente, vai lá, enche um pouquinho, 26 dias debaixo d'água, quer dizer. Então, a minha mensagem final é justamente essa. Se nós não temos a condição de estarmos fisicamente lá ajudando, né? Mais ou menos espiritualmente, mentalmente, né? Enviando boas ondas para que todos eles possam ser beneficiados e que essa situação se resolva da melhor forma possível e mais rapidamente. Ok? Muito obrigado. É isso. O encerramento é meu? Então tá bom. Bom, nós vamos então encerrando esse nosso encontro, né? Pedindo ao nosso Mestre Jesus, ao nosso irmão Jesus, que sempre esteja conosco, né? Que, conforme o texto aqui de João, que ele sempre seja o nosso pastor, o nosso guia, que nos indique os melhores caminhos, né? E que a gente tenha consciência de que, seguindo o bom pastor, nós também estaremos melhorando a cada dia mais toda essa nossa condição de existência atual e futura. Nós vamos então pedindo aos nossos bons amigos
esses espíritos superiores que estão presentes, que estiveram presentes, que sempre estão presentes, pedindo ao nosso bom irmão Jesus que sempre esteja conosco, que nunca nos abandone e que a gente possa nos próximos dias contar com a proteção de todos eles para que a gente possa agir da melhor forma possível. Assim sendo, nós vamos agradecendo, pedindo a Deus que esteja sempre conosco. Que assim seja.